Pessoal, meu nome é Luiz. Meu nome é Thiago. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso processo de aprovação do visto. A gente vai falar um pouquinho sobre como é a aprovação de visto, como que funcionou no nosso caso. E lembrando a todos vocês que isso que a gente está falando é sobre o nosso caso de aprovação do visto, tá? Thiago, conta um pouquinho como que foi a questão de preenchimento da DS, qual que foi os caminhos que a gente utilizou para fazer a nossa aplicação da DS 160, que é um formulário bastante importante para a questão de solicitação do visto. Tá. Em primeiro lugar, a gente procurou uma equipe, né, que fez o nosso processo, preencheu a nossa DS. Certo. E escolheu local e data para a gente ir no CAVES, né, fazer a entrevista. A gente morava em São Paulo, ali na região leste, e a gente preferia fazer em São Paulo, só que não tinha de primeiro momento a entrevista para São Paulo. O único lugar que a empresa assim achou foi em Brasília, né? Certo, foi em Brasília. O Luiz, ele encontrou essa empresa. Se vocês quiserem saber mais sobre essa empresa, vocês escrevem aí no comentário que a gente vai mandar para vocês, tá bom? No caso, o Luiz, ele encontrou essa empresa, que aí conversou, foi super simpático. O que você achou do atendimento, assim? Sim, eles deram bastante ajuda, nos acalmaram quanto à questão das entrevistas, falou como que seria, como que o agente do consulado poderia nos tratar, fazer o tipo de pergunta. E aí a gente foi com total confiança no caso, que é o primeiro caminho que faz, né, para cadastrar digitais. E no dia seguinte a gente foi até o consulado. Como o Thiago explicou, a gente preferiu fazer em Brasília por conta de questão de tempo, né? Como a gente tinha para 2 semanas para frente era Brasília, e se a gente quisesse fazer em São Paulo ia ter que demorar pelo menos 9 meses. E a gente tinha um pouco de pressa nessa questão porque era uma vontade nossa vir para os Estados Unidos, né? E quanto ao atendimento que ele falou, foi super bacana, foi super legal e o pessoal foi bastante atencioso com a gente, né? E, Thiago, continuando nesse tema aí, o pessoal agora sabe que a gente fez em Brasília o nosso processo. E conta aí, como é que foi a questão do caso? O que você achou? Realmente é o que o pessoal comenta, fala que é muito assustador, diz que sei lá, um lugar de difícil acesso ou de difícil contato com os agentes. Como que foi? Tá. Antes da gente ir pro CAVES, primeiro é o CAVES para tirar foto, né? Certo. Então, pessoal, no dia anterior, a empresa que fez a nossa DS, ela entrou em contato com a gente, fez uma ligação, né? Para meio que ensaiar o que a gente ia falar. Então, assim, quando ela fazia as perguntas, seu nome, idade, na idade, eu sempre esquecia qual idade que eu tinha. Porque eu tava nervoso. E também eu tinha acabado de completar. Fazia 15 dias. Então, tipo assim, eu falava, você falou errado, você pode ser reprovado. Então, assim, eu tava errando minha idade, para vocês verem. Então, assim, pessoal, ela fez essa consultoria com a gente um dia anterior, fazendo breves perguntas pra gente, tentando mais acalmar, assim, a gente por conta da atenção que gera em torno daquele ambiente, né? Mas foi bem de boa a consultoria. Você lembra como foi a consultoria? Sim, foi bem tranquilo. Ela ligou pra gente, uma chamada mesmo de ligação. Vídeo. Foi vídeo, né? Não, foi de voz, Foi voz. Foi uma ligação mesmo pelo WhatsApp, bem simples. Ela marca lá, durou tipo 20 minutos, 30 minutos. E aí ela faz como se fosse... e as perguntas que ela fez são as mesmas perguntas que são feitas no consulado. A gente teve algumas outras perguntas que foram incluídas lá porque a consular achou... Bom, não sei. Ela deve ter tentado nos tirar da nossa paz. Mas a consultoria, ela é 100% assertiva. As perguntas que ela faz são perguntas que, de fato, a agente consular faz para as pessoas que estão sendo entrevistadas. E nessa ligação ela pega o seu tom de voz, se você está com algum tom de medo, alguma coisa assim do tipo. E eu lembro que a primeira pergunta que ela fez é nome, idade e profissão para o Thiago. Isso na ligação, tá? Na ligação da consultoria.
E aí o Thiago já travou. Meu nome é Thiago, tenho... Já travou ali. Aí ela cortou e falou, olha, quando a consular te perguntar, você tem que ser exato. Você tem que falar, meu nome é Thiago, tenho tantos anos e trabalho com isso. Não pode ficar gaguejando. E aí eu acredito que por conta disso também conseguiu nos ajudar bastante. A gente Não conseguiu falar ficar... mais do que a gente é perguntado, né? Porque tem gente que a consular faz uma pergunta, você já vai contando a história do papagaio, do filho, do... Então, assim, Eu mesmo sou essa pessoa que fala muito. só falar o que realmente for perguntado, né? Porque, Sim. assim, como eles falam português ainda meio enrolado, então, assim, eu não sei se eles vão entender o nosso, o que a gente está falando, porque a nossa consular que a gente teve era americana, então, assim, ela falava um português meio enrolado, sabe? Então, assim, era como se fosse uma pessoa que está aprendendo a língua ainda, então, se a gente fosse falar, talvez ela nem fosse entender, né? Sim. Porque ela é nativa daqui dos Estados Unidos, então, acho que é isso. Tinham o que seria o CAVES, né? E então a gente foi lá no endereço só para tirar foto mesmo. Então, assim, gente, não pode tirar foto celular. Digitais, né? Fotos digitais. Não pode utilizar celular lá dentro. Sim. Você passa por detecção de metais, né? Eles não deixam entrar com nada de metal. Tinha uma pessoa que era uma mulher lá que era mãe. Tipo, ela teve que deixar a bolsa lá no carro. Então, certo. Assim, não pode entrar com o celular, não pode tirar fotos, tem que ficar lá esperando na fila. Mas esse dia foi bem de boa pra mim, não sei se foi pra você, porque só foi tirar a foto e cadastrar digital, a mão direita e esquerda. Certo. E Thiago, no caso, solicitaram para que levasse algum documento, alguma coisa assim do tipo, ou só o formulário mesmo da DS-160? Você lembra? Nós levamos o formulário, né, e não lembro o que foi. Acho que foi só isso mesmo. Como a gente fez junto o nosso processo, então foi isso. Só levamos o formulário, DS-160, nosso passaporte, um documento com foto, mas não solicita um comprovante de endereço ou algo do tipo, né? Tá. O processo é bem simples mesmo nessa parte. E assim, você fica esperando a fila e depois vai pra cabine. Ele foi pra uma cabine e eu fui pra outra. Sim, é isso então, mesmo. Assim, por mais que a gente estava entrando no processo junto, a gente tirou a foto e colheu as digitais em cabines separadas. Certo, foi isso mesmo. Depois do caso, a gente teve a questão da entrevista no dia seguinte. A entrevista foi feita também em Brasília, no dia seguinte, após coletar os nossos dados, as nossas digitais. E assim, para algumas pessoas é um pouco difícil, para outras pessoas não é um pouco difícil, é muito relativo, tá? Assim... Para mim foi difícil, porque eu fiquei muito nervoso. Quando a gente entrou lá, na verdade são várias filas, assim, você fica primeiro do lado de fora, tem umas pessoas já com cadeado para você guardar celular, bolsa lá, ofertando, e depois você vai passando por vários setores, no caso, assim, você vai passando pela detecção de metais, né, que você tem que colocar a bolsa lá para os policiais verem. E depois você vai para uma sala enorme que todo mundo está sentado e na frente tinha as cabines. Nessas cabines, eles iam chamando as pessoas por nome? Na verdade, a gente pega uma fila do lado de fora, né? E vai entrando por questão de horário. O nosso horário era às 11h30. Então, a galera das 11h30 entrou. O primeiro processo é a triagem, como o Thiago falou. Tem que tirar todos os objetos de metal. Enfim, os objetos de metais não podem entrar, tem que ficar do lado de fora. Que inclusive existem uns guardas-volumes em algumas unidades que custam entre 5 e 30 reais. Eu sugiro para que quem puder ir de carro, vai de carro e deixe os pertences dentro do carro. Quem não conseguir, é um risco, né? Vai ter que pagar o guarda-volume, mas eu não vi nada demais ninguém falando sobre isso. No nosso caso, a gente optou em pagar um Uber e deixar no hotel. Mas, voltando, pega a fila e é chamado dentro do horário. Não existe atraso nisso. Pelo menos no nosso caso, passamos na frente, porque o processo estava um pouco mais rápido. Então a gente passa por uma triagem de detecção de metais. Depois que está tudo certo, a gente vai para dentro de um espaço onde tem algumas cabines e uma triagem. E assim que a gente entra nesse lugar, pegamos nossos documentos, os nossos 2 passaportes e entregamos na recepção. E a recepção, eu acredito que eles fazem
uma pesquisa, enfim, para deixar para o agente consular de forma mais fácil. A gente aguarda, sentado, ele chama pelo nosso nome e dá o passaporte dentro de uma pastinha para na hora que chegar na entrevista. Mas eu acredito que é essa parte que vocês querem saber como foi a entrevista, porque até então a gente só está falando de parte teórica, né? Vamos pro que realmente importa. E aí, Thiago, chegando lá na recepção do CAVES lá, a gente pega nosso passaporte, de imediato ele faz algumas perguntas lá e ele coloca uma etiqueta. No caso foi uma bolinha verde, tinha alguns que tinham uma bolinha vermelha. E aí ele fica com o passaporte da gente, a gente vai esperar lá na sala sentado. E aí é muita gente, muita gente. Sim. O que eu vi das pessoas, tinha gente de uniforme lá, trabalho, tinha gente muito elegante, muito chique, tinha gente muito assim, vulgar, mas tinha gente também com roupas assim, chamativas, né, elegantes. Claro, você não pode ir muito desarrumado para o consulado. E gente com muito documento, acho que umas pastas desse tamanho de documento. Sim. A gente também levou os nossos documentos na nossa pasta, era pasta transparente. E algumas comprovações, a gente levou foto de uma viagem que a gente fez para o Chile, para comprovar nosso relacionamento. E os documentos que ele pedem, geralmente o imposto de renda, né, olerite, contra-cheque, extrato bancário, tudo que eles pediram a gente levou certinho. Certo. E no dia que a gente foi fazer a nossa entrevista no consulado, que foi um dia após o caso, a gente levou essa pasta com os nossos documentos, porque é meio que jogar moeda pro ar, né? Você não sabe se vai cair cara ou coroa. A gente levou para comprovar as nossas relações com o país, com tudo que a gente tinha, casa, imposto de renda, faculdade, tudo que a gente poderia ter e tem no nosso país, né? Que é o Brasil. Chegando lá, é como muita gente fala, né? Cada processo é um processo. Então, a gente chegou, eles falam para ir cada um para uma fila de um guichê, a gente ficou no guichê 4, uma moça bastante estressada nos atendeu. Antes do nosso processo, tinha uma menina, uma moça lá, tal, e aí fez as perguntas para ela e a gente viu ela sendo negado o visto. Na nossa frente. Na nossa frente. Só que assim, cada processo é o seu processo. Então não adianta você sentir medo ou algo do tipo porque o processo da frente foi negado. Porque você não sabe qual foi o critério que ela utilizou para negar. A gente não sabe o que foi utilizado. Mas nesse caso dessa moça foi negada, a gente sabe, mas não é relevante para esse canal. Chegando na nossa vez, primeira coisa que ela pede é o passaporte. Você vai passar o passaporte, ela começa a digitar algumas coisas, demora a questão de 30 segundos a 1 minuto, ela começa a fazer as perguntas. Assim, antes disso, tem um consular lá que eles chamam a gente pelo nome, já com o passaporte, entrega o passaporte na nossa mão. Sim. Então você vai ver que tem umas bolinhas com uns verdes, o outro é vermelho. A gente especula que seja bom. Nessa pré-triagem a gente passou, porque tá a bolinha verde, outros estavam uma bolinha vermelha. Então assim, sim, a gente ficou meio que com a orelha em pé. Aí o consular chama a gente, dá o passaporte, pede pra gente já esperar, assim, em frente ao guichê, né? E aí chamaram a gente e a gente infelizmente viu essa questão aí da negativa da pessoa que tá na nossa frente. Eu sei que o pessoal tá curioso, vamos falar, a gente não vai falar quem é a pessoa porque a gente não conhece, mas vamos falar o motivo pelo qual ela foi negada, né? Porque sim, assim, acho que o pessoal aí de casa tá curioso. Na verdade, ela tava com várias conversas em uma só. Primeiro ela falou que ganhou a passagem dos patrões para ir para Disney e que ela ia cuidar das crianças para os patrões se divertir. Sim. Depois a consular fez outra pergunta, ela falou que não ia cuidar das crianças, porque ela ganhou a passagem para ela se divertir. E os patrões dela que ia cuidar da criança. Sim. E o que mais que aconteceu? E aí a consular fez algumas perguntas para ela, perguntando se ia ter vínculo empregatício, ela já não que ela ia tinha cuidar das crianças, e ela se negou todo momento, apesar dela falar que iria cuidar das crianças nos Estados Unidos. Sim. Aí a consular perguntou se ela tinha trabalho fixo. Ela falou que não tinha trabalho fixo, que era meio que de boca, né? Ela trabalhava assim por... você trabalha aí que eu te dou um dinheiro.
Então, assim, ela não tinha vínculo aqui com o Brasil, né? Que é isso que a consular geralmente Sim, é o que importa. quer saber. Então, ela fez algumas perguntas. Aí ela foi negado, a consular dispensou ela bem assim. Foi bem triste para ela, imagino, né? E a consular também ficou bem brava. Não, visto negado, deu o papelzinho para ela e mandou embora. Então chegou nossa vez. E a menina até tentou ser relutante, né? Que ela até falou, não, deixa eu me explicar, mas a consular ainda, não quero saber. E devolveu o passaporte. Aí a moça saiu e a consular fez assim. Aí a gente foi, né? Primeira coisa que ela fez foi passaporte. A gente passou os nossos passaportes por debaixo da cabine lá, que tem um espacinho. Passamos o nosso passaporte, ela fez uma breve consulta, né? Porque a gente acredita que a triagem, a pessoa que pegou o nosso passaporte já tinha feito, porque ele já colou uma bolinha. No nosso passaporte tinha uma bolinha verde e uma setinha tipo de acerto, tipo de prova. Tipo de prova, correção de prova. Não sei se tem relação ou não, mas enfim, tinha isso no nosso. Ela digitou os nossos dados lá na tela e aí iniciou. Ela começou por mim e fez uma pergunta, né? Qual que era o meu nome, apesar de estar com o meu documento, ela perguntou qual é o meu nome. E eu respondi, Luiz. Nome, idade e profissão, ela perguntou. Foi, as primeiras perguntas foi nome, idade e profissão. E eu respondi essas questões. Depois ela virou para o Thiago e fez as mesmas perguntas. Nome, idade, profissão. Depois ela vem com a pergunta clichê. Qual o motivo de ir para os Estados Unidos? E a gente respondeu, a gente vai a passeio, vai a turismo. Quando vocês pretendem ir? Aí a gente disse, pretendemos ir no mês de junho e vamos ficar aproximadamente 15 dias. Que foi a pergunta que ela fez em seguida. Quantos dias vocês pretendem ficar? Aí a gente disse, aproximadamente 15 dias. Aí perguntou qual que era a nossa renda, a gente falou qual que era a nossa renda. Perguntou se a gente se estudava, se tinha formação acadêmica. E a gente falou que sim. Eu tive uma alteração salarial dentro de um período de tempo e ela achou um pouco suspeito, vamos dizer assim. E aí, no nosso processo, ela solicitou documento. Por isso que eu digo, cada processo é um processo. Na maioria dos processos, as pessoas não pedem, pelo que eu acompanho. Mas no nosso pediu. E pediu tanto o meu imposto de renda, quanto o imposto de renda do Thiago. Então, a gente passou por debaixo da cabine, ela fez uma consulta breve e ela perguntou, qual o vínculo que vocês têm? E a gente tem união estável, né? A gente mora junto, a gente convive junto, a gente tem um relacionamento, né? Então, a gente tem uma união estável. Para eles, relacionamento... Não, Eu não lembro o nome, mas casal... domiciliar. Alguma coisa domiciliar. E aí, a gente explicou, né? Ela aceitou, ok. Só que ela aceitou naquelas. E aí ela falou, como? E aí, graças a Deus, a gente pensou, minutos antes de ir para o consulado, de imprimir as fotos que a gente tem de viagens. Sim. Então a gente levou algumas fotos que a gente tinha de uma viagem que fez para a Argentina e de uma viagem que a gente fez para o Chile e mostramos para a consular, né? Que a gente já tinha feito viagens em outros países, o passaporte já estava carimbado. Então ela aceitou e falou, ok, pronto. Aí ela ficou digitando e ficou tipo uns 5 minutos digitando. A nossa entrevista não foi rápida, como a maioria. A nossa durou mais de 20 minutos. Se vocês quiserem saber direitinho todas as perguntas, deixa aí nos comentários, porque eu não vou lembrar de cabeça, mas eu vou fazer um esforcinho para lembrar. Mas foi uma entrevista bastante complicada, foi feita bastante perguntas, mas o fim foi bom, né? E aí, como que foi, Thiago, depois da gente responder? Tá, aí ela perguntou qual era a profissão. Minha profissão era bancário, o Luiz também era, nós nos conhecemos no banco. Na época a gente tinha 1 ano e quantos meses? 1 ano e 3 meses, eu acho, de relacionamento. Sim. E aí era relacionamento / casamento, né? Porque a gente já morava junto nesse período inteiro. Então, assim, ela perguntou qual era o nosso relacionamento. Nosso grau de relacionamento, se a gente tinha imóveis no nosso nome, a gente respondeu que sim. Quanto a gente ganhava. Sim, quem ia custear. Sim.
E aí depois ela ficou mexendo o tempo inteiro no computador. Sim. E assim, ela mexia no computador e olhava pra mim. Mexia no computador e olhava pra mim. Pelo que eu vi na tela do computador, eu vi que ela tava olhando onde eu trabalhava. Eu vi ali que ela tava... Ah, verdade, o Google Maps. Sim. É isso mesmo. Ela tava no Google Maps. E aí eu vi que ela tava no aeroporto onde eu trabalhava, né? Eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos. Então ela estava bem ali, olhando, ok. Depois ela provavelmente olhou no Google também, onde o Luiz trabalhava, Sim. o endereço, né? E eu estava bem nervoso. Eu estava com a mão tremendo, né? Porque eu fiquei com a mão em cima da mesa. E a mão tremendo. Quando eu percebi que estava tremendo, aí eu abaixei. O Luiz ainda fez assim para mim, me cutucou. Sim. E também eu estava muito nervoso. A veia aqui eu tava sentindo assim, do pulsar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. No fim, ela até que foi educada, né? Falou parabéns, visto Visto aprovado. E aí o Luiz saiu primeiro e meio que eu tava meio que assim, duro, né? Meio duro. Eu falei, obrigado. E saímos. E aí pegamos o Uber. O Uber também, lá de Brasília, super educado, gente boa, esperou a gente sair do consulado. Ele deu uma dica pra gente que foi o que aconteceu e que eu achava que eu ia ser reprovado. Ele falou assim, Uber, porque Cada processo. Cada processo é meio que similar, só que assim, esse Uber, ele mora lá há 30 anos e ele só trabalha com isso, levando as pessoas pro Caves para fazer entrevista. E ele falou assim, era... se eles pedir a mão direita, quer dizer que você foi aprovado. Se pedir a mão esquerda, você foi reprovado. A direita aprovada, a esquerda negada. Acho Então que assim, isso, né? aí o do Luiz, eles pediram a mão direita. Eu pedi a mão esquerda. Quando ela pediu minha mão esquerda, eu já achei que fui reprovado. Putz, o Uber falou, se pedir a mão esquerda, você vai ser negado. Então ali eu já gelei. Acho que ela estava fazendo todo um trabalho assim para deixar a gente nervoso, né? Porque eles querem pegar o seu nervosismo. E querem pegar na mentira mesmo. Sim, na mentira, assim. Então, assim, quando ela pediu para colocar a mão esquerda, eu já coloquei assim, triste, achando que não passei, né? Mas assim, no final deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E talvez vocês possam até pensar, mas tirar o visto em Brasília é mais fácil do que São Paulo, porque a gente mora em São Paulo, né? E assim, o que eu posso responder é que é relativo, acho que depende muito. No nosso caso, a gente fez em Brasília mesmo, por conta do prazo, por conta da data que tinha. Era uma data que estava muito próxima, a gente pagou tão baratinho na passagem, conheceu um outro estado. Foi legal. E foi bem bacana. Talvez, se a gente tivesse sido reprovado, o passeio seria um pouco mais amargo. Mas foi muito bacana, foi legal conhecer o estado. A gente foi no plenário, conheceu tudo lá, né? Fomos no Congresso Nacional, a gente conheceu bastante coisa lá em Brasília. Uma cidade muito bonita, organizada. Muito bonita, bem organizada. Só que assim, pessoal, se vocês quiserem tirar o visto mesmo, faz faculdade, não sei, pede para sua mãe colocar algum imóvel no seu nome, se você tiver assim um pai ou uma mãe de poder aquisitivo, ou comprar um imóvel se você estiver trabalhando, fazendo faculdade, porque isso é importante. Eles querem que vocês tenham um vínculo com o seu país. E assim, um salário que as pessoas vão pensar assim, bom, ele tá indo, mas ele vai voltar, porque ele tem um salário bom, né? Então, assim, eu tinha um salário muito bom, o Luiz também tinha um salário muito bom, o nosso trabalho no Brasil era um trabalho bom também, que era banco, o Luiz trabalhava com investimentos, eu em um banco, né, lá do Brasil. Então, assim, pra gente, eu acho que isso foi pontos positivos. Ter vínculo com o país. O Luiz tinha carro já também, bom salário. A gente tinha o nosso apartamento, tudo certinho. Sim. Acho que isso é bem importante, né? Sim, e é aquilo, né? Você tem que pensar com a cabeça do agente consular. Claro, pode existir uma exceção de uma pessoa com uma renda de 2 mil, 3 mil reais, que não tem algum vínculo, que mora de aluguel. Passar? Claro que pode. Sim. Isso vai depender, na minha percepção, isso vai depender mais do humor do agente consular do que da tua proposta, né? Porque, assim, é muito relativo mesmo. Tem alguns canais que até comentam que cada estado tem uma meta de aprovação, mas eu acho que também é balela, tá? Eu acho que isso não faz sentido algum. Até porque os Estados Unidos não quer pessoa imigrante. E
ele quer mesmo que as pessoas venham para os Estados Unidos, gastem seu dinheiro na Disney, nos parques de diversão e tudo mais. Quer aquecer a economia. Não faz sentido algum para os Estados Unidos aprovar um visto que a pessoa pagou só $185. E quando eu digo só, não é desmerecendo, tá? Porque eu digo é caro, é R$1.000. Só porque Caro. você chega no país, um ingresso para Disney para 3 dias custa $500 por pessoa. Mais 6,5% de imposto. Você vai fazer uma alimentação, você vai pagar mais imposto. Você vai fazer... Então, assim, é só comparar daquilo que você vai trazer de recurso para dentro do país, né? Então, acho que os Estados Unidos não pensam nisso. Vou aprovar e não vou aprovar. Acho que é muito relativo. Assim, a gente estava esperando lá, o Luiz, ele falou que não viu nada, mas assim, a gente estava lá na cabine enquanto a consular estava mexendo no computador para conferir nossos dados. Eu estava ouvindo a cabine de lado, então assim, era bem relativo. Eu ouvia o consular falar aprovado e via também ele falar reprovado. É verdade. Então assim, é bem mesclado, aprovado e reprovado. Porque enquanto a gente estava lá esperando a consular conferir nossos dados, acho que na cabine do lado passou uns 3 atendimentos que eu ouvi, aprovado, reprovado. Você vê que o nosso processo foi demorado. Foi bem demorado mesmo. Foi bem demorado, real. Então, assim, enquanto a gente estava lá, eu estava ouvindo só a cabine do lado. Aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Então, assim, é bem relativo. Acho que ficou bem explicado. Acho que a galera que vai acompanhar esse vídeo vai conseguir entender. Mas é o nosso primeiro vídeo no canal. Se caso alguém ainda ficou com dúvida, quiser que faça novamente ou que grave de uma forma... diferente ou algo do tipo, é sempre bom os comentários, então deixa os comentários aí, deixa a sua curtida, deixa o compartilhamento também, porque isso vai nos ajudar a entender que o nosso trabalho é bom e que é de qualidade, e quem tiver alguma crítica, faça a crítica também, porque isso é construtivo para o nosso aprendizado e para fazer com que esse canal tanto ajude você que está desse lado e a gente que está do lado de cá, tá? Thiago, tem alguma coisa a acrescentar? Comenta aí, se vocês tiverem muitas dúvidas ainda de como foi tirar o nosso visto, a gente pode fazer um outro vídeo, uma parte 2, né? Sim. Ou fazendo reels, pequenos vídeos só explicando cada pergunta. Sim. Tá bom? Sim. A gente pode fazer uma parte 2 também desse vídeo. Tá. E só concluindo pra gente finalizar esse vídeo, quem quiser saber a empresa que a gente contratou para fazer a nossa DS 160 e também fez uma espécie de consultoria para nós, deixa aí nos comentários que a gente vai também trazer para vocês, tá bom? Pessoal, valeu, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima. Bora!